E eu decidi fazer um vasinho de gesso que eu vi na internet há muito tempo. E eu estava com o material aqui disponível e estava com um pouquinho de tempo, resolvi fazer. Eu não sei as quantidades, né, de gesso e de água, eu estou colocando aqui no olhômetro. Antes desse aqui, eu fiz um e deu errado, mas acredito que foi porque eu coloquei gesso demais, aí o gesso ele secou muito rápido, não deu tempo de formar, de ficar no formato que eu queria, então ficou bem difícil de trabalhar. Esse aqui ainda está bastante fino. Eu vou colocando mais um pouco até achar que está no ponto certo. Eu não sei exatamente qual é o ponto certo, eu estou arriscando de novo. Depois eu vou ver se eu faço, se esse aqui der certo, eu vou ver se eu faço um vídeo com as quantidades, né? A quantidade de gramas de gesso e a quantidade de ml de água, para ficar mais fácil. Mas eu não faço a mínima ideia da quantidade que eu estou colocando aqui. Eu só estou colocando e vou vendo, né? Quando o gesso vai dissolvendo, vou vendo se está bom. Ainda está fino. Então eu vou colocando mais um pouquinho de gesso aqui para ver até o ponto que fica que eu acho que está legal. Do jeito que está aqui, eu estou achando que está bom. Ele não está muito grosso, não está muito fino. Se eu colocar mais um pouco de gesso, ainda tem um pouquinho para dissolver. Se eu colocar mais um pouco de gesso, ele vai ficar muito grosso e aí ele seca muito rápido. Não dá tempo nem de trabalhar com ele. E agora eu vou colocar esse gesso nessa garrafa e eu vou encher a bexiga e colocar o gesso dentro para que o vaso fique no formato da bexiga. Já encaixei aqui, agora é só virar a garrafa para derramar todo o conteúdo dentro da bexiga. É por isso que é importante deixar o gesso um pouco mais fino. Se ele ficar muito grosso, vai dificultar bastante esse processo. Tá aqui o gesso no fundo. Eu acho que foi pouco, né? Pode ser que dê problema, pode ser que quebre. A bexiga danificou aqui um pouco, mas não tem problema. Eu vou secar ela um pouco mais, porque eu não quero um vaso tão grande. Vou deixar um pouco menor. Acho que nesse tamanho aqui já tá legal. E agora só é dar um nó. E pronto. E agora vem um processo um pouco mais demorado. Eu tenho que ficar girando o balão para que o gesso vá grudando nas paredes do balão. Na minha primeira tentativa, ele ficou desgrudando. Quando ele vai ficando grosso, ele ficou desgrudando da parede. Eu não sei se isso vai acontecer aqui. Da parede que eu digo, da parede do balão, viu, gente? Eu dei uma adiantada no vídeo, já se passaram aqui uns 8 minutos mais ou menos mexendo esse balão. E dá para ver aqui do lado direito que o gesso já não está grudando no balão, ó. Tá como se fosse, como se ele não conseguisse grudar, ó. E aí tá meio que escorrendo. Aqui eu vou ter que dar um jeito de fazer ele grudar aqui. Então eu vou começar a mudar o sentido que eu estou girando um pouco, talvez agitar um pouco mais, ó. Mesmo mudando o sentido, ele continua descolando um pouco. O vídeo que eu vi na internet parecia ser mais fácil, né? Quando a gente vai fazer, às vezes nunca é do jeito que a gente espera. Agora eu dei mais uma adiantadinha no vídeo e eu vi que o gesso já está praticamente seco dentro do balão, apesar dele estar mole. Então eu vou agitar de uma maneira diferente. Eu vou fazer ele grudar à força aqui. Eu vou balançar mais rápido nas direções diferentes para ver se ele consegue grudar aqui. Eu estou vendo que ele está descendo, ó. Está começando a preencher algumas partes. Tem que ser bem agressivo mesmo. Tem que ir com ignorância, senão já está bem duro, ó. E agora estou conseguindo aqui tapar esses buracos. Gente, isso aqui dá muito mais trabalho do que eu achei que ia dar. Tomara que fique bom. Pronto, aqui eu vi que já cobriu, né, toda a parte que estava caindo. Olha só, olha como ficou. E aqui eu vou esperar secar para poder tirar essa bexiga. E aqui já secou, já se passaram mais ou menos meia hora. E eu vi que rachou aqui, ó. Ele acabou rachando, mas está bem durinho, tá legal. Eu acho que dá para aproveitar, né? Dá para cortar aqui na metade. Eu vou passar aqui o estilete para ver. Tomara que não. Nossa, olha, ficou parecendo um coco. Então aqui eu vou tentar tirar essa bexiga. O ruim é que essa bexiga ela faz muita pressão no gesso. Então, se ficar muito fino, pode quebrar. Então já vi que a quantidade de gesso que eu coloquei foi muito pouca. Olha como tá fino. Tá uma camada muito fina. Mas ficou legal aqui a princípio. Se eu conseguir manter esse formato aqui, eu ainda vou colocar mais gesso dentro, tá?
para deixar as paredes mais grossas. Eu quero deixar a parede pelo menos com meio centímetro. Olha como quebra fácil aqui a borda. Só encostar que já quebra. Então aqui eu vou tentar colocar gesso na parte de dentro. Espero que dê certo. Porque ó, tá bem fininho, tá quebrando muito fácil. Mas ficou bonito, eu gostei do formato. Agora vamos colocar o gesso dentro. Dessa vez eu deixei o gesso um pouquinho mais grosso do que o que eu coloquei dentro da bexiga. E aqui eu vou girando aqui o gesso e eu vou criando uma nova camada de gesso, fazendo com que a parede fique mais grossa. É difícil porque aqui na ponta ele vai quebrando sozinho, à medida que a gente passa a mão aqui sem querer, ele acaba quebrando. Vou girando, girando aonde não tem gesso ainda, já vou fazendo outra camada. E à medida que o gesso vai secando, ó, vai parando de circular, ele vai grudando nas paredes, vai parando de circular. E aí você vai colocando mais. Engraçado que o gesso está suando, ó. Tá como se fosse, tá molhado, tá dando um brilho, né? Mas ele tá molhado na parte de fora. Não entendi por quê. Espero que não estrague. E aqui eu tenho ele mais um pouquinho adiantado. Eu já me sujei todo aqui, eu sou atrapalhado mesmo. Mas já dá para ver, ó, que as paredes do vaso já estão grossas. Já estão bem mais grossas do que estava antes. E aqui eu vou só afastando para ir criando uma outra camada. O gesso está bem grosso já. Aqui já ficou mais resistente, ó, já não está mais quebradiço como estava antes. Já está quase no ponto aqui que eu quero. Na verdade está parecendo um ovo, né? Um ovo de avestruz. Aqui esse restinho de gesso ficou muito grosso e eu não estou conseguindo fazer com que ele escorra. Então vou passar a colher aqui, ó. Vou espalhar ele para não perder. E olha só como que ficou dentro. E aqui está pronto o vaso. Eu achei que eu não ia conseguir fazer, já que a primeira vez quebrou. E agora só falta cortar o vaso aqui para ficar no tamanho que eu quero. E eu vou usar um estilete aqui, para um estilete idoso, para cortar aqui as partes mais finas. Tem que ir com bastante cuidado para ele não romper. Você vai como se fosse raspando. E aí, ó, vai dando certo. Eu estou fazendo aqui no olhômetro, mas tem umas maneiras de fazer com que ele fique bem retinho. Não é só você colocar, pegar uma bacinha redonda que caiba aqui, e aí você coloca e faz um risco com lápis para servir como molde para ficar bem redondinho. Mas aqui eu vou no olhômetro mesmo. Adiantei mais um pouquinho e ficou assim, ó. Terminei de raspar, falta passar uma lixa aqui na parte de fora. E olha só como ficou legal o vaso. Ele ficou melhor do que eu achava que ia ficar. Ficou bem melhor. Eu vou passar aqui as costas do estilete, as costas da lâmina, para tirar essa sujeirinha que ficou, né? Que foi da minha mão quando eu estava girando para espalhar o gesso, que acabou sujando a mão. Já tirei aqui a parte mais grosseira com o estilete, agora é só passar uma lixa para dar um acabamento melhor. E também tem que pintar, né, gente? Quando a gente vai colocar uma planta, tem que pintar porque senão ele estraga, né, com a água. A tinta que o pessoal usa nesse tipo de vaso é a tinta acrílica. E eu acabei comprando a tinta errada, por isso que eu não mostrei o final do vídeo, né? Eu não mostrei, não vou mostrar a pintura desse vaso, porque eu comprei a tinta errada e acabou dando um pouco errado na pintura. Depois eu consegui até solucionar, né? Eu comprei uma tinta que é de tecido, que se chama Acrylex. Quando eu vi o nome Acrylex, eu achei que era tinta acrílica, mas não era. Então depois eu vou fazer um outro vídeo colocando aí a quantidade de gesso em gramas, quantidade de ml em água, que é ideal para fazer aí cada tamanho de vaso diferente, e aí eu mostro pintando o vaso, né, para ficar uma coisa mais didática. Aqui eu não estou nem ensinando, eu estou só mostrando aqui o processo como foi de aprendizado de fazer esse vaso aqui. E olha só como que ficou. Aqui ficou um pouco desuniforme, mas isso aqui não tem problema, porque você vai colocar aqui uma planta, então a planta vai cobrir isso de qualquer forma, então não vai ficar visível.